A gente vai falar agora sobre as formas das substâncias, que a gente já viu anteriormente como se dá o nome. Agora a gente vai ver as formas das substâncias. Que é... Deixa eu só um momentinho. Forma das substâncias. Deixa eu tirar aqui. Nessas fórmulas, o que acontece? A gente, além de dar um nome, não sei se vocês já viram em algumas questões químicas, não costuma bem dando o nome trazendo bem o nome, ele se dá mais pelas formas. Para indicar as proporções em que os átomos se combinam para formar a substância, Berzelius propôs a doação de um índice de número escrito à direita dos símbolos. O índice indica a quantidade de átomos de cada elemento químico em uma molécula da substância. Átomos de hidrogênio representa pela forma C2H6. Quando a molécula de uma substância apresenta um átomo de determinado elemento químico, o índice 1 não deve ser escrito. Por exemplo, a água. A água é formada pela combinação entre dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Logo, a maneira mais usual de apresentar a fórmula é essa, ó. H2O, que tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Não se deve representar dessa forma. A última que veio aí. A tabela a seguir traz outros exemplos de fórmulas de substância, ó. Que tem a substância e a fórmula. O oxigênio, em vez de muitas vezes apresentada por o nome oxigênio, ele vem por O2. O ozônio, O3. Amônia, NH3. O álcool etílico, CH2,6O. O álcool metílico, H4O. E a sacarose, que é o açúcar, que é C12H22O11. Significa que eu tenho, que nesse caso, eu tenho 2 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, 1 átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio, 2 átomos de carbono, 6 de oxigênio aqui e 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E aqui nesse aqui eu tenho 1 carbono, 4 hidrogênio, 1 oxigênio. E nesse aqui, 12 carbono, 22 hidrogênio e 11 oxigênio. Atualmente, o nome da substância procura evidência os elementos de que ela mesma constitui de alguma de suas propriedades. Observe que o nome da substância muda conforme a língua de cada país. As fórmulas, no entanto, são internacionais. São iguais em qualquer parte do mundo e representam uma molécula de substância. Vamos aqui para o próximo. A fórmula da molecular representa uma molécula da substância. É aqui. Portanto, uma molécula de água, ele tem o quê? Ó? Uma molécula, vem aqui. Não precisa colocar esse 1, apenas colocar H2O. Sempre esse número que vem aqui, à esquerda, ele é o número de moléculas. E aqui, onde vem à direita, ele é o número de átomos. Observe que quando o coeficiente é igual a 1, não é necessário escrevê-lo, embora não esteja errado. Muitas vezes facilita a visualização do processo químico. Quando precisamos representar uma quantidade maior de moléculas, colocamos um número na frente da fórmula. Um exemplo aqui, ó. 3 moléculas de água. Apresenta que ela vem aqui, ó. 3 é o total de molécula. E aqui, isso que vem depois é o índice, que não é o total de moléculas. O número que indica a quantidade de moléculas de uma substância no coeficiente. O coeficiente indica a quantidade de moléculas da substância. Veja aqui a água. Eu tenho, ó, o coeficiente que é esse, ó, que é o total de molécula, e o índice é o total de átomos. É importante observar a diferença entre o coeficiente, que é o número de moléculas, e o índice, que é o número de átomos de determinado elemento, que vocês têm que prestar bastante atenção para não errar. E agora eu vou estar passando aqui os exemplos que vocês vão precisar para responder as questões que eu vou passar. O primeiro exemplo, ele diz: para indicar o número de molécula, o número de elementos e o número total de átomos de cada elemento químico aqui, ó. Esse primeiro exemplo, no livro de vocês que eu vou passar, ele vem com os exemplos. Aí, como é que eu vou representar? Ele quer que eu dê total de moléculas, o número de elemento químico e o número total de átomos. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, três moléculas
que é a de água, ó, representando, que é esses 3 aqui. Eu tenho 2 elementos químicos, que é hidrogênio e oxigênio. E eu tenho o total de átomos. Como é que eu faço para calcular o total de átomos? É só multiplicar aqui, ó. 3 vezes 2, ó, é igual a 6. Aí vem aqui. 3 vezes 1, porque se eu não tenho nenhum número, significa que eu tenho 1, que é o oxigênio é igual a 3. E aqui a soma que vai dar igual. 3 mais 6 igual a 9 átomos. Assim que eu cheguei à conclusão. Próximo exemplo. Aqui eu tenho 2NH3. Eu tenho 2 moléculas, ó. Eu tenho 2 elementos químicos, que é o nitrogênio e o hidrogênio. E eu tenho 8 átomos, porque se eu for multiplicar, eu pego o número de moléculas, ó, que é 2 vezes 1, porque se eu não tenho nenhum número aqui, significa que eu tenho 1. É igual a 2. Aí aqui 2 vezes 3, que é igual a 6. E o total vai ser 2 mais 6 igual a 8. Copie esses exemplos que vocês vão precisar para responder as questões que ficam pela frente. Próximo exemplo. Esse já muda um pouco. Para cada uma das notações abaixo, indica o número de moléculas, já muda. O número total de átomos em cada molécula, o número de elementos químicos e o número total de cada átomo de cada elemento químico. Veja a diferença, ó. Eu tenho quantas moléculas aqui, ó? Que foi um errozinho, gente, que não é 2, aqui é um 3. Foi só na hora de digitar. Tenho 3, ó. Vou até anotar aqui. Esse aqui, ó. Isso aqui é um 3, viu? Não é um 2. Deixa eu só riscar aqui. Ó. Aqui eu tenho 3 moléculas. Nesse caso. Eu tenho... ele me pede, ó. Número de molécula que eu já coloquei, ó. 3 moléculas. Eu tenho também... Aí qual é a próxima coisa que ele pede? Explorar moléculas. Coloquei o total. Deixa eu ver aqui. Aí vai vir aqui, ó. Indique o número de molécula, que eu coloquei o número total de átomos. Como é que eu faço para colocar o número total de átomos? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar. Naquele outro a gente fazia o quê? Multiplicava. Aqui eu tenho 6 átomos, ó. Eu tenho 2 mais 4, ó. 6 átomos em uma molécula. Depois, quantos elementos químicos? Eu tenho nitrogênio e oxigênio. Eu tenho 2 elementos químicos. Eu tenho aqui 2 átomos de quê, ó? O índice aqui, ó. 2 átomos de nitrogênio. Eu tenho 4 átomos de oxigênio. Isso era o que eu ia passar para vocês. Vocês copiem, não esqueçam. Aqui. 3 moléculas, porque esse 3 aqui, ó. Tinha 2, mas foi um erro meu. Aqui. Coloquei o 3. Eu tenho 6 átomos. Como é que eu faço para somar os átomos? Descobrir os átomos da molécula? Eu coloco 2 mais 4, olha só para os índices, 2 mais 4, 6 átomos em uma molécula. Tenho quantos elementos químicos? 2, o nitrogênio e o oxigênio. E eu tenho também aqui, aí agora ele quer separadamente, não é igual aquele outro, é separado. 2 átomos de nitrogênio, ó, aqui. Eu tenho aqui, ó, 4 átomos de oxigênio. E agora vocês copiem esses exemplos e eu vou deixar lá no mural quais as questões vocês vão ter que responder. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Boa aula!